Vem comigo! Nós estamos chegando aqui para mais uma aula da lição Betel, Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Já estamos chegando na lição 12, que tem por tema o trono branco e o juízo final. Quero lhe convidar para você ficar conosco até o final desta aula. Se você não for inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva, larga o dedinho no sininho, acione o sininho para você receber todas as vezes que enviarmos um vídeo aí para o canal, tá bom? Compartilha esse vídeo, comente, deixa o seu joinha aí. Entrou no canal para assistir o vídeo, de repente você caiu de paraquedas aí, deixa o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Semana passada nós não conseguimos fazer a nossa aula 11 devido a problemas de resfriado, mas nós voltamos agora e voltamos para ficar. O trono branco e o juízo final. Um tema extremamente relevante, seríssimo, mas que nós vamos estar aqui falando sobre esse assunto, compartilhando com você essa informação, e você daí, eu daqui, nós vamos trocar informações aí numa via de mão dupla. O texto áureo dessa lição diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11. A verdade aplicada diz: Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz, e julgará cada um segundo as suas obras. Texto de referência nós não iremos ler para nós ganharmos tempo, porque nós estamos aqui numa sinopse, um resumão de 30 minutos aí no máximo, para poder compartilhar conteúdo aí que de repente possa somar com aquilo que o Espírito Santo, que você já estudou, meu amigo professor. Se encontra o texto de referência, Apocalipse capítulo 20, versos 7, 8, 12, 14 e 15. Você que não tiver a lição Betel e está nos assistindo, aproveite para poder ler esse texto. A introdução dessa lição: com o fim de um milênio, vemos Satanás sendo solto e liderando a última rebelião contra Deus. Após sua derrota, terá início o juízo definitivo e final sobre todos os ímpios de todos os séculos que comparecerão perante o Senhor. Bom, durante o milênio, quando Satanás estará preso, o homem não deixará de manifestar suas ações más. Por quê? Porque o homem é má, ele é mau desde a sua meninice. Foi o que Deus disse para Noé, lá em Gênesis capítulo 8, se não me falha a memória, verso 21. Vamos rapidamente aqui. 21. Vamos ver se é isso mesmo. Não é o 8:21. Cadê? O Senhor, isso mesmo, 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro da terra e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como o fiz. Então, a maldade do homem em si não é só por ações demoníacas. O homem é má por uma natureza má que ele adquiriu lá em Adão, e essa natureza se converteu em ações más, devido a ser uma natureza impura, que a gente chama de pecaminosa, uma natureza contra o próprio Deus. E aí nós temos aqui, Satanás é solto. Logo após o milênio, Satanás é solto. Então, depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. A humanidade terá aqui
o último teste de sua história desde o Éden. Então Satanás é solto e aí ele vai montar uma grande rebelião, um grande exército contra o próprio Deus. Ele vai seduzir os homens. O Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: e o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O sedutor dos homens. O homem ele se deixa muito fácil se seduzir. E quem gosta de ser um sedutor se aproveita dessa fragilidade para poder impor a sedução. Por isso que é importante se criar mentes pensantes, mentes que pensam, mentes que trabalham e não aceita tudo de maneira sem decodificar aquela informação, sem processar aquela informação que chegou até a sua mente. Vamos lá. Sairá a enganar as nações. Bom, isso aí é o papel que ele faz muito bem. Enganar. Ele começou lá no Éden, enganando Eva. E por sua vez, estendendo também a Adão, que foi também na sedução de Eva. Então foi um efeito cadeia. Então, quando Satanás seduz, engana, isso é arte dele. Ele sabe fazer isso muito bem. Então ele vai sair para enganar as nações. Quanto mais frágeis nós somos na mente, no pensamento, nas nossas opiniões, não sabemos dizer não, tudo falamos sim, não temos argumentos para questionar, não temos coragem, muitas das vezes, de falar que não concorda, que discorda. Isso vai nos transformando numa pessoa fácil de ser seduzido. Uma pessoa que não sabe dizer não é uma pessoa que será facilmente seduzida. E o papel de Satanás é sair para seduzir, sair para enganar as nações. Ele começou enganando Eva e veio enganando por essa longa data, por esse tempo todo, os homens, até que chegará uma hora que o seu engano irá cessar, porque já está decretado, determinado, previsto por Deus o seu fim, a sua prisão permanente, a sua prisão perpétua será a sua condenação. O Gog e Magog e a última rebelião. Gog e Magog e a última rebelião. Bom, vamos lá. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Gog e Magog aqui não fala de um local, de um país, de uma região específica, mas sim de um exército enorme, que vem de todos os lugares da terra e se unem para atacar o governo de Cristo. Então ele vai aglomerar nações, exércitos, para tentar destruir esse governo. E automaticamente, quando ele montar toda a sua estratégia, Deus, que não é pego de engano, já tem a sua atacada final para exterminar todos esses exércitos, para dar fim a toda essa artimanha, todo esse engano de Satanás. E após Satanás ser solto, seguirão rumo à cidade de Jerusalém. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião. E seu último ato também será uma rebelião para atacar o trono de Cristo, mas será derrotado. Bom, ele não se dá por vencido. Persistente, insistente, mas está chegando a hora dele cessar a sua atuação. A influência da natureza pecaminosa. Todos nós temos essa natureza
que veleja para o lado do pecado, que caminha para o lado, que é atraída para o lado do pecado. Você não faz força, nós não fazemos força nenhuma para sermos carnais. Basta você parar com a sua meditação, parar com a sua oração, parar de ler a sua Bíblia, automaticamente você começa a sentir a frieza, algumas coisas começam a tomar espaço, ganhar aquele espaço, daqui a pouco você perdeu a força de orar, perdeu a força de buscar a Deus, e outras coisas para nutrir a sua carne vai estar te dando força, te fortalecendo, te fortificando na carne e te enfraquecendo espiritualmente. Se nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, com a nossa vida espiritual, nós vamos nos fortalecendo em espírito. Para isso, é como subir uma ladeira. Toda subida é muito mais difícil do que a descida. Mas, para ser carnal, para manifestar essa obra da carne, é como se você botasse um carro no morro e soltasse o freio de mão, ele ia descer livremente. Então subir é muito mais difícil do que descer. Você gasta mais energia, você se cansa, você tem estafa, você dá umas paradas, mas para descer não. Para descer você vai de vento em popa. E essa é a lógica de uma vida onde a natureza pecaminosa impera. Para sermos espirituais nós vamos subindo, lutando e subindo. Para sermos carnais, é só parar de subir que o carro volta de ré. É só uma analogia aí, de uma forma metafórica para a gente entender essa logística nossa. Então a serpente enganou Eva, e as pessoas vão escolher seguir Satanás. Até hoje as pessoas escolhem seguir Satanás. Se eu não escolho Cristo, eu não estou neutro. Eu já escolhi Satanás. Não existe neutro nesse caso. Ou eu me posiciono, ou eu me posiciono. Ou eu me posiciono do lado de Cristo, estou com Cristo. Ou eu não me posiciono do lado de Cristo. Logo, eu já me posicionei do lado de Satanás. Ou eu me posiciono, ou eu me posiciono. Não tem neutro, eu sou neutro. Não existe neutro nesse quesito. Esse quesito, ele funciona de um lado ou de outro. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou sem Cristo. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou do lado do Satanás. Por isso que a gente tem que ter posicionamento. Então ele vai aqui, ó. Pessoas escolherão seguir a Satanás. Quem não escolhe seguir a Cristo está seguindo a quem? O que você acha? Aproveita para você deixar aí o seu comentário. De repente você vai lá, eu tenho uma ideia aqui contrária à sua, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, para discutir ideias. Tá bom? Somos aprendizes, eternos aprendizes da palavra de Deus. Realmente Cristo reina em nossas vidas, ou só estamos atrás dos pães e dos peixes? Estamos tendo Cristo comandando a nossa vida, ou o que nos interessa são os benefícios que o Evangelho pode nos proporcionar? O 2 diz, é chegada o juízo final. É chegado o juízo final. O diabo é vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, de onde nunca mais sairá. Apocalipse 20:10. Após o juízo divino sobre Satanás, terá início o juízo dos ímpios. Após o juízo divino de Satanás, terá início o juízo dos ímpios. O 2:1 diz o trono branco. Então o trono ele tem duas características. Ele é grande e ele é branco. É o que está aí. O grande trono branco. São as duas características do trono. Então ele é branco, porque vai falar da sua pureza, da sua santidade, da sua perfeita justiça, de ser algo perfeito, completo em Deus. Por isso o trono ele é branco. E ele é grande também. Ele é grande porque ele vai falar de um juízo. Ele tem uma importância dentro da história.
Então a sua grandeza fala da sua importância. Então nós temos um trono que é justo e é extremamente importante. Esse trono não é um trono qualquer, é o trono dos tronos, é o maior trono que já existiu, aonde não se negocia nele, aonde não se troca favores, aonde não se dá presente em troca de benefícios, aonde não se trapaceia. Nesse trono, a justiça, ela tem medida justa, ela tem medida exata. Por isso esse trono, ele tem a sua grandeza. Oxalá que no reino dos homens, o trono dos homens fosse um trono de justiça. Estaríamos vivendo um mundo melhor. Mas infelizmente os homens se corrompem e se deixam seduzir por muitas coisas que amanhã traz problemas sérios para suas vidas. O 2:2 diz: e os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Dar-se a entender que nesse trono, quem estará ali nesse julgamento são os mortos que ressuscitarão para poder passar ali por esse julgamento, por essa análise e ser lançado na guiena. E diz assim, por exemplo, o versículo 12 do 20. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Isso é extremamente importante. A gente compreender esse julgamento. O 11 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, a gente não tem por definição aonde se dará esse trono branco. Em um local no espaço sideral, tanto que foge céu e terra. O grande trono branco é aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu. É como se sumisse no momento e esse trono fosse estabelecido numa esfera espiritual e ali acontecesse esse julgamento, onde as pessoas serão condenados, não porque o juiz vai condenar, a própria ação da pessoa se condena. Uma certa feita eu li uma frase que o homem não pode salvar-se a si mesmo, mas pode perder-se por si só. Isso é verdade. Para se salvar, você precisa de Jesus. Mas para perder, você perde por si mesmo, só não reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Basta Jesus para nos salvar. Grandes e pequenos, o 3:2 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Grandes e pequenos aí vai falar a respeito de classes, de camadas sociais. Vi ricos e pobres, vi pretos e brancos, eu vi feios e bonitos, vi as classes, da camada de cima, a camada do meio, a camada de baixo, todos nivelados. O trono nivela todo mundo. No trono não existe diferença social. Porque quando se chega diante de Deus, somos nivelados. A gente pode até olhar as pessoas por cima, né? Olha por cima, olha por ofício, até dentro da igreja. Pessoas se vangloriam por ter um cargo eclesiástico maior do que o outro, como se cargo eclesiástico fosse promoção para o reino de Deus. Muito pelo contrário, quem recebe um cargo eclesiástico e não exercita ele, não exerce ele de maneira coerente,
terá um juízo maior do que aquele que está sentado lá e exerce o seu papel com coerência. Então não existe promoção, não existe glamour. Pode existir aqui na esfera dos homens. E homens que estão longe da Bíblia, longe de Deus, porque se eu ficar longe da Bíblia, eu estou longe de Deus, que se orgulham por ofícios eclesiásticos e em nome dele diminui e pisa nas pessoas. Para Deus, somos nivelados. Aqui ele vai nivelar no juízo grandes e pequenos, da alta classe à baixa classe. E ali todos irão para o mesmo lugar ter um tormento eterno. É triste, mas é uma realidade que a gente não pode se furtar. Falar do inferno, falar do juízo de Deus, falar que crentes também vão para o inferno, falar que no inferno tem pastores, falar que no inferno tem evangelistas, falar que no inferno tem presbíteros, tem diáconos, tem membros, tem cantores, tem profetas. Isso se faz necessário. Isso não é ofender a ninguém. Isso é pregar a Bíblia, que quando eu deixo de falar isso, eu posso não ofender as pessoas, mas eu ofendo Deus, que me ordenou, que nos ordenou a pregar a Bíblia. Qual você prefere, ofender a Deus e ficar bonito com os homens, ou ofender os homens e ficar feio com Deus? Ser conhecido entre os homens não é sinônimo de que somos conhecidos no céu. Ter popularidade entre os homens não é credencial para dizermos que no céu nós somos populares também. Para dizerem os demônios que nos conhecem porque somos populares com os homens. O que faz os demônios estremecer é a nossa vida com Deus, é o nome de Jesus, o nosso elo com Deus. E aí a gente fica nesse, não pode. O que assusta as pessoas não é a pregação da verdade, é o pecado escondido aonde não deveria ter. É as coisas jogadas para debaixo do tapete, que a pedição de conta está chegando aí e nós estamos brincando com isso sem temor e tremor de Deus. Esquecemos que o juízo começa e começa da casa de Deus. Não estamos imunes a isso. Então todo cuidado é pouco, levar as coisas de Deus, a obra de Deus a sério, deve ser fruto de alguém que teme e de alguém que conheça a Deus. O 3 diz: o julgamento é inevitável. Um julgamento precisa ser de um juiz, e neste caso o juiz é o Senhor Jesus. Em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar e não julgar o mundo. Mas em sua segunda vinda ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém do juízo. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Apocalipse, Atos capítulo 17, versículo 31. O 3:1 diz: os mortos serão julgados segundo as suas obras. Assim como nós, os salvos, seremos julgados, não no sentido de perdido, mas para sermos galardoados segundo as nossas obras, os ímpios também serão julgados segundo as suas obras. É o que nós lemos aqui: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achavam escrito nos livros. Ou seja, o que te condena são as suas obras.
Porque o que caracteriza quem você serve não é verbalizar, são as nossas ações. Se somos de Deus, as nossas ações são de pessoas de Deus. Se falamos que somos de Deus e temos ações de quem não serve a Deus, bom, essas obras, mais de alguém que diz que serve a Deus, que trapaceia, que negocia, que vende as pessoas, que manda matar as pessoas, que faz qualquer negócio para poder se completar com uma desgraça alheia em nome de Deus, as suas obras, Apocalipse 20, 12, serão julgados segundo as suas obras. Nada passa desapercebido diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Não tem como se esconder. Ou a gente leva a sério isso aqui, ou a coisa vai ficar feia para nós. O julgamento será individual. Já pensou a gente analisar assim, ver uma fila? Vamos fazer aqui uma analogia, uma fila muito grande e alguém sentado num trono e passar um por um para ser avaliado. Como se numa entrevista, para entrar ou para não entrar, só a nível de analogia. Então, se numa entrevista sempre há um momento de tensão, sempre há um momento ali de um pouquinho de alteração de sistema nervoso, mãos trêmulas, imagine diante desse fato. Imagine diante dessa circunstância, diante de Deus, de alguém sabe que viveu uma vida distante de Deus. E o 3.3 diz, a sentença será a segunda morte. E aí nós vamos para Apocalipse 20, 14, diz assim, ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quero que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho. Então a sentença da segunda morte é viver separadamente de Deus para sempre, sem ser absolvido dessa sentença má. É cruel, mas é verdade. A porta está aberta. O período do dilúvio foi assim. Noé pregou, convidou para a arca, debocharam, viveram a sua vida desregrada, sem limite, sem Deus. Quando veio o dilúvio, Noé se abrigou em Deus, porque Deus orientou Noé para fazer aquela embarcação. E quem debochou do homem de Deus, pereceu nas águas do dilúvio. Hoje é semelhante. Se zombam, se brincam, talvez hoje eu acho que é pior, porque o não crente zomba, o crente brinca. Muitos crentes brincam com o Deus da obra e com a obra de Deus. E o fim não é legal. Bom, vamos aqui para a nossa conclusão. Diz assim, a realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento ao povo de Deus para pregar com poder o Evangelho de Cristo. A porta da graça ainda está aberta e ainda dá tempo de um arrependimento verdadeiro. Fica aí o meu convite para você, meu amigo que já é cristão. Leva Deus a sério. O meu conselho, né? Leva as coisas de Deus a sério. Não está dando para você fazer? Abre mão daquele ofício.
mas não fique com o ofício sem exercê-lo. Para você que não é cristão, a porta ainda está aberta. A hora que ela for lacrada, não há mais esperança. Fica com Deus. Nós estamos aqui encerrando essa 12ª aula de escatologia da lição Betel e desejo a você que o Espírito te use, te possua, que o Espírito tome a sua vida, vá com oração para lecionar essa lição, que o Espírito Santo há de te usar. Um grande abraço, fica com Deus até um novo céu e uma nova terra que nos aguarde.